São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui do Campus Fidei. É um prazer ter vocês aqui conosco de novo. Eu sou a Paulinha. Espero que você já seja um ouvinte recorrente, já conheça a minha voz. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Seja muito bem-vindo. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente nessa conversa, nessa partilha e em tantas outras que já tivemos nesse podcast. Então, eu sou a Paulinha, sou missionária aqui da Rede de Missão Campus Fidei desde 2020. Sirvo em alguns núcleos de serviço aqui. Sou âncora deste podcast junto com alguns outros irmãos. E hoje estou muito bem acompanhada. Também já conhecem as vozes, já são figurinha marcada aqui nesse podcast. Então, vou chamar cada um para se apresentar e depois falar um pouquinho mais com vocês. Bruninha? Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está ouvindo. Eu sou a Bruna. Eu sou missionária aqui da Rede de Missão desde o ano passado, do meio do ano passado. E sirvo nos núcleos de produção de conteúdo, na didascalia e na canonia atualmente. Olá, pessoal. Meu nome é Thaisa. Já participei de outros podcasts, espero que vocês tenham escutado. E sou missionária desde 2019. Sou do núcleo de formação, estou atualmente na catequese de adultos lá no Paranoá e também eu sou do núcleo de economia. E o nosso convidado que é multitarefas aqui, que está participando como convidado e como hitmaker aqui atrás nos bastidores, Henrique. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, sou o Henrique, sou missionário Campus Fidei já desde 2021. Atualmente sirvo no núcleo da diaconia. Estou estreando aqui agora também na produção de conteúdo. Gravando meu primeiro podcast. Seja muito bem-vindo. Já fazendo 2 em 1, né? Gravando podcast, já participando do podcast. E antes de mais nada também, padrinho do Joaquim. Isso é um ponto importantíssimo. Como vocês viram aí, hoje nós vamos falar sobre como ser um bom padrinho. Se você é ouvinte fiel, você sabe que nós temos um podcast lá dos primórdios do podcast sobre padrinhos e madrinhas, mas lá a gente falou muito sobre como escolher, né? Então, eram pais, aqui missionários da Rede de Missão, partilhando como foi essa escolha dos padrinhos para os seus filhos, padrinhos de casamento e tudo mais. Mas hoje, nós vamos inverter a mesa, sentar do outro lado e ouvir um pouquinho desses padrinhos, né? Como é exercer essa função de padrinho. Mas antes da gente entrar no tema propriamente, como sempre, eu quero agradecer aos nossos colaboradores que tornam essa realidade, essa iniciativa e tantas outras na Rede de Missão possíveis, né? Essa missão ela é feita da providência, então ela é sustentada por doações generosas dos seus colaboradores, seja doações pontuais, seja doações recorrentes, né? De colaboradores recorrentes aqui da Rede de Missão. Então, se você tem interesse, curiosidade de saber como você pode nos ajudar financeiramente, né, além das suas orações, entra lá no nosso site, www.campusfidei.org.br, e lá você vai ter todas as informações necessárias para ser um colaborador, mas também saber das atividades que acontecem aqui na Rede de Missão, seja as que acontecem aqui no Instituto, em Brasília, seja os textos do blog, os novos episódios do podcast, enfim. Todas as informações sobre a Rede de Missão você vai encontrar lá no nosso site ou no nosso Instagram. Beleza? Então, qualquer coisa, manda uma mensagenzinha que a gente também te responde. Entrando no nosso tema agora, o Henrique deu a nossa deixa. Eu sou a Paulinha, madrinha do Santiago e da Isis. E hoje a gente vai partilhar 2 dinâmicas, né, sobre o padrinho. Para quem ouviu o podcast lá que eu falei para vocês, lá dos primórdios, lá a gente diz muito sobre padrinhos de casamento, padrinhos de batismo, e não se fala tanto dos padrinhos de crisma. Mas lá naquela conversa já deixamos claro que padrinhos de casamento não existem na prática. O que existe
são testemunhas, né? Canonicamente falando, são testemunhas. Então, hoje a conversa vai focar em batismo e crisma, que são os padrinhos propriamente ditos previstos ali pelo direito canônico, pelo catecismo. Então, todo mundo aqui tem essa função, de certa forma. Eu sou madrinha de batismo, sou madrinha de crisma também, em duas situações muito peculiares. Sou madrinha de crisma da minha mãe e do meu marido. No caso, quando o Bruno se crismou, eu era namorada dele, no caso. Não é muito recomendado, a gente vai conversar muito sobre... A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, para começar, queria que vocês falassem sobre, né, quem são os afilhados de vocês, como é que foi esse convite, em que contexto da vida. A Thaís acho que tem um ponto mais curioso assim, para falar, então eu vou deixar a Bruna começar para falar como é que foi essa experiência de madrinha de crisma. Bom, eu vou começar, até porque a Thaísa tem uma lista aqui dela, então metade do podcast vocês vão ouvir agora a Thaísa falando dos afilhados dela. Mas eu sou madrinha de crisma da Luana, vulgo minha irmã. A gente, enfim, sempre cresceu na igreja juntas, né? Nossa família sempre foi católica, mas ali naquela fase da adolescência meio rebelde para os 11, 12 anos, meus pais sempre deram muita liberdade para a gente decidir se a gente gostaria de ir ou não, né? Participar das coisas da igreja. E aí foi quando eu me afastei, falei, isso é muito chato e tudo mais, e a minha irmã veio de embalo. Enfim. E aí, alguns anos depois, né, quando eu digo assim que, de fato, eu me converti, tive um encontro pessoal mesmo com Cristo e entendi a dimensão e o tamanho da igreja, que foi quando eu voltei a participar das coisas, lá para os meus 14 anos, mais ou menos. Eu voltei a participar. Voltou cedo também, cara. 14 eu estava saindo, brincadeira. E aí foi quando eu voltei e foi quando eu, de uma forma ou outra, tive esse papel de começar a puxar a minha irmã também. A minha irmã é 3 anos mais nova que eu, então quando eu tinha ali 14, 15 anos, ela tinha 11, 12. Então ela estava nessa fase rebelde, no caso, né? E aí foi quando eu tive esse papel e essa missão, vamos dizer assim, de ir puxando todo mundo. E aí, primeiro, na verdade, eu consegui puxar meus pais de novo para participar de uma forma mais ativa. E a única pessoa a última, né, que eu resgatei foi a minha irmã, assim, enfim, para participar de um grupo jovem que hoje em dia ela ainda participa e eu não participo mais. Mas, enfim. E aí, em 2000, meu Deus, não vou falar o ano, senão eu vou errar, mas acho que foi 2019, a minha irmã crismou e aí foi quando ela me convidou para ser madrinha dela. E aí, desde então, estou assumindo esse papel. Desculpa, Luana, se eu errei o ano, já peço perdão desde já. Obrigada, madrinha. E você, Henrique, como que é essa função de padrinho? Do Joaquim? Então, eu e a Luísa fomos chamados quando a gente já estávamos noivos, e foi até uma surpresa, assim, né, para nós. O Joaquim ainda estava sendo gestado, né, pela Bruna, irmã da Luísa. De momento assim a gente fica, nossa, a gente vai ser padrinho, até porque um conhecimento leigo que a gente tem e tudo mais, e até mesmo na minha vivência, né, de padrinho, e que, não é o ideal, né, de ser aquela pessoa mais próxima da família e tudo mais, de ser um padrinho mais, não pelo peso espiritual, mas por ser aquela realidade de ser próximo, assim, da família, um peso parente, social. É um peso muito mais social, né? E é uma visão muito... Porque, a gente não pode deixar de negar que isso acaba afetando também, né? Mas não deve ser o principal pilar, né, na escolha. Então, de momento, eu fiquei até um pouco assim, mas... e também a gente vai aprendendo e estudando para tornar isso, desse peso espiritual ao longo do tempo, né, ser do principal pilar, né? Então, de momento, assim, foi uma surpresa muito grande. A base social, esse pilar social é muito importante, porque, querendo ou não, você também tem que ter ali, né, a presença e tudo mais. Isso facilita para você educar o seu filho espiritual, né? Então, foi
um choque assim de sentimentos para nós, de a gente tomar, nossa, um peso assim da gente ir crescendo nisso, né? E contando um pouquinho da minha história, assim, do porquê, né, que eu não tinha essa visão. Eu fui batizado já tarde, eu fui batizado com 6 anos. É até engraçado, todo direto eu falo essa história, que eu fui batizado na final da Copa de 2002. Exatamente. Foi batizado com penta. Já. Exatamente, não, foi exatamente. A gente estava de manhã, viu o jogo, acabou o jogo, a gente saiu correndo para me arrumar para ir para São Paulo Apóstolo e me batizar. E, cara, na São Paulo Apóstolo, lá na pracinha da Sete do Guará, nossa, tava um foguetório, tava uma hora da Já estavam celebrando sua nova vida. Exatamente. Então, nunca vou me esquecer. Mas, de todo modo, as escolhas dos meus padrinhos, assim, a minha madrinha é minha tia-avó, e ela tem uma vivência cristã muito boa, mas o meu outro padrinho, que é filho dela, não tem, sabe? Então, foi meio que vai tu, então vai tu mesmo, mais por esse peso social, saca? Uhum. E aí trouxe essa reflexão para você, né? No sentido exatamente. E você vai levando isso ao longo do tempo. Se você não for aprofundando a sua fé, você fala, vai ser padrinho de tal, chama tal falando ali, pro próximo filho, não sei o quê, vai meio que não tem esse peso, né? Exato. E, gente, os meus afilhados, né? Pega o papel aí para anotar ali. Para não esquecer nenhum, né? Eu anotei todos aqui. Então, Júlia, Fabrício, Maria Luísa, Patrícia, Adriano, Daniel, Marcos e Arthur. Todos esses são os meus afilhados. Mas o que acontece na minha história? Diferentemente dos meus irmãos de missão aqui, os meus afilhados vieram do meu ofício de catequista. Então, eu digo que foram esses presentes que Deus me deu. Além de me confiar almas, me confiou essas pessoas para eu continuar essa catequese com eles, uma pós-catequese, vamos dizer assim. Então, eu recebi, primeiramente, os primeiros, né, a Júlia, a Maria Luísa e o Fabrício, eles são irmãos. Então, Júlia e Fabrício foram meus primeiros catequizandos, quando eu iniciei minha trajetória como catequista. Então, assim, voltando um pouquinho à minha história, eu recebi o sacramento da iniciação cristã com 19 anos, e aí, depois de eu receber, eu já iniciei minha missão enquanto catequista na paróquia, né, onde eu morava, que era na São Gabriel, no Recanto das Emas. E aí, iniciando essa missão, já recebi esse presente, né, que eu até lembro como foi a situação. A gente estava numa reunião para falar sobre como que ia ser o processo. E aí, os pais da Júlia e do Fabrício vieram para mim e falaram assim, Thaísa, diante de tudo isso que você falou, não temos ninguém para ser padrinhos da Júlia e do Fabrício. Aí eu falei, não, mas isso não vai ser um problema. Se esse for o problema, a gente vai resolver agora. Eu posso ser a madrinha. Aí eles, nossa, sério? Sério. Aí assumi essa função, essa missão. E então foi o processo contrário. Então, geralmente, a gente já conhece as pessoas e aí a gente convida porque elas já fazem parte da nossa vida. Eu fui o contrário. Eu tive que conhecê-los no processo. Então... Eram bebês ou já eram Não, grandes? já meus catequizandos de Eucaristia. Ah, sim. Então, tipo, na época, a Júlia tinha 10 anos. Hoje ela tem 21. Então, tipo assim... Nossa! Meu Deus! Então, tipo assim, meu Deus. Aí, então, assim, eu tive que fazer todo esse processo de conhecê-los, de adentrar na vida deles, conhecê-los. Então, assim, eu comecei na fé e depois fui para outro processo. Então, foi um grande desafio. E aí, anos depois, eles me chamaram para ser madrinha também da Maria Luísa, que é a mais nova, e ponto. Aí eu tinha esses 3 afilhados. Aí, fiquei um tempo fora da catequese, voltei por conta da missão, só que agora catequese de adultos, e aí Deus me chama de novo para essa missão. Eu falei, meu Deus. Enfim, e aí, ano retrasado, fui madrinha de crisma da Patrícia, e ano passado, de 4, eu fui de batismo, né, dos meninos, o Arthur, o Adriano, o Daniel e o Marcos, e de crisma do Adriano. Então, assim, eu fiquei pensando sobre tudo isso quando eu recebi esse convite, né, para falar sobre esse tema, pensando de o que Deus quer me falar sobre isso, né?
sobre esse chamado de associar a catequese e depois esse processo de seguir com isso, né? Então, me fez refletir muito. E aí eu vi um parágrafo do catecismo, né, já entrando um pouquinho no tema, que ele fala que o padrinho ele é um verdadeiro ofício eclesial. Então, se a gente for pensar que a catequese é um ofício, né, assim, é a porta de entrada para a igreja, e que o padrinho é esse ofício eclesial, então eu estou dando seguimento a esse ofício, né? E assim, na verdade, quando a gente pensa em crianças, a gente tem que começar essa fé lá, né? Introduzir essa fé. Então, é uma grande responsabilidade que Deus me chama, e eu penso em como que eu posso ser essa melhor madrinha, né? Diante do meu testemunho, que é o principal, né? Além da doutrina e tudo mais, é o testemunho mesmo. Eu sou madrinha do Santiago da Isis, como eu disse. O Santiago é filho da Débora e do Gabriel, que são missionários aqui da Rede Missão. Inclusive, Gabriel, o outro âncora que vocês que escutam aqui o podcast já conhecem. Débora é minha amiga há mais de 10 anos, antes mesmo da missão. E ela é muito importante na minha caminhada. Assim. Eu acho que quando eu me mudei para Brasília e comecei a entrar em grupo jovem e tal, a Débora foi muito, muito importante na minha caminhada de me manter ali, né? Estar com ela acabava que me fazia continuar naquela rotina da igreja e tal. Então, nós construímos nossa amizade na igreja e na vida aí. Ela foi minha madrinha de casamento, madrinha, né, entre aspas, de casamento. Eu fui madrinha de casamento deles. Mas, quando eu recebi o convite para ser madrinha do Santiago, foi uma grande surpresa. O Gabriel, até quando eu falei, ai, meu Deus, eu não esperava. Ele, como assim você não esperava? Ai, ai. E o pior é que eu não esperava mesmo. Eu achei que seriam outras pessoas e tal. E aquele momento, eu já sou madrinha de consagração da minha prima, da filha da minha prima. Em outro contexto, né? Ela mora longe e a responsabilidade de um padrinho de consagração é muito diferente de um padrinho de batismo. Mas o Santiago veio num contexto que eu já estava casada, estava esperando conceber um filho, toda aquela dificuldade que já partilhei em outros podcasts. Então, o Santiago veio nesse sentido de filho espiritual mesmo. Então, foi com o Santiago que eu descobri em mim um lampejo da maternidade que antes eu achava que não tinha. Não tinha, assim, eu tinha dificuldades, né, a respeito de aspectos muito maternais, porque eu sou a caçula da minha família, então não fui criada perto de outras crianças, eu era criança no contexto. Então, eu desenvolvi essa dificuldade em lidar muito bem com crianças e tudo mais. Daí veio Santiago, e Santiago veio, assim, nesse momento, para despertar um quê materno em mim e uma responsabilidade espiritual muito grande. Porque, eu não sei vocês, mas quando você recebe uma criança para batizar, acho que o ponto que o Henrique trouxe sobre o aspecto social, ele é muito importante, né? A gente precisa se fazer presente. Minha mãe é madrinha da minha família inteira, quase. Todos os sobrinhos dela é quase madrinha, praticamente todos eles. Se não é de casamento, é de batismo, enfim. De algum jeito ela é madrinha, todo mundo chama ela de madrinha. E ela é uma madrinha exemplar, assim, do ponto de vista social. Ela é muito presente, ela é mãe, sabe, mesmo. Eu acho isso lindo. Mas eu tenho essa dificuldade de ser, né, maternal. Então, eu me apeguei ao aspecto espiritual mesmo. Então, quando a gente olha, né, vocês trazem um contexto prévio, né, de como é que era a minha vida antes, né? Acho que não tem como a gente separar isso, porque a minha caminhada pessoal na fé vai ditar como eu vou ser um bom padrinho ou não. Então, acho que nem quando no Evangelho Gaudium, né, diz que todos os batizados são discípulos missionários. E exercer a função de padrinho e de madrinha é exercer essa missionariedade. A gente pensa, às vezes, em ir lá fora, pregar o Evangelho, mas e aquelas almas que te foram confiadas diretamente, né? Então, o Santiago foi esse lampejo, esse primeiro ponto. E alguns meses depois veio o convite para ser madrinha, eu e Bruno, né, padrinhos da Isis,
que é filha também de outro casal de muitos anos de amizade, é o terceiro filho deles. E também foi uma grande surpresa. Infelizmente, a gente não é tão próximo socialmente, né, no convívio com a Isis como a gente é com o Santiago, por causa da convivência na missão. Mas a importância espiritual que ambos têm na minha vida, são duas crianças, né, são nenenzinhos. Aí eu olho para eles e falo, meu Deus do céu, eu preciso ser auxílio para esses pais. Nas nossas orações, a gente sempre diz que sejamos bons padrinhos, mas que sejamos capazes de auxiliar esses pais nessa missão. Então, só voltando, né, ao que vocês já partilharam, eu acho que a gente precisa partir do pressuposto que, para ser um bom padrinho, eu preciso, no start, ser um bom cristão. Se eu não for, não tem aspecto social que vai me fazer ser um bom padrinho, né? Tanto de crisma quanto de batismo. Concordam? Com certeza. E, assim, como você fala, né? Assim, a gente tem no batismo a gente recebe essa graça da gente ser filho de Deus, né? Porque antes a gente não tem essa ligação. E aí o sacramento do batismo ele nos traz essa ligação com Deus. E precisamos reavivar isso. Então, sementes são plantadas, as virtudes teologais estão ali plantadas, né? E elas precisam ser regadas, porque senão uma planta sem regar morre, né? A semente não nasce. Então, os padrinhos são aqueles, né, que na ausência dos pais, os pais são os primeiros, mas na ausência deles, são eles que vão ali regar essa semente para que dê frutos. E aí, eu, puxando agora para a minha realidade, eu fico pensando em como fazer isso com adultos, né? Porque a gente pensa nas crianças, no desenvolvimento delas, e aí a gente vai trazer os princípios. Agora, com os adultos, não. É como na catequese, a gente vai trazer luz para a história deles, porque eles já têm uma história, e dessa luz a gente vai trazer significado para essa história. E ser de novo, né? Nascer de novo, que o batismo é isso, né? A gente nasce para uma nova pessoa. E como fazer isso com um adulto, né? É um grande desafio. Mas como eu tenho feito isso assim da minha forma, ir na catequese, né? Porque eu tenho essa experiência. Realmente trazer o testemunho, tocar nas histórias de forma caridosa, mas sem deixar de trazer a verdade, e assim partilhar, adentrar na história do outro, né? Como a gente gosta muito aqui na Rede Missão da gente ter as partilhas em que a gente toca na história um do outro, e nessa história a gente vai ressignificando muita coisa. Então, nesse sentido, nesse trabalho de ressignificar toda a história da pessoa. Às vezes ela tem traumas, né, com a religião, até traumas com a própria história, né? Então, da gente olhar para aquela história e falar, Deus está ali na tua história. E ela tem um significado, ela tem um porquê, e vamos ressignificar a tua história de salvação na tua história. Então, é meio esse processo. E também tentar estar próximo, né? Eu, assim, particularmente, eu estou criando vínculo com eles, porque eu tinha um vínculo como catequista, agora eu tenho que criar um vínculo como madrinha. Mas, já na catequese, a gente tentava fazer esse trabalho, né? Como fica a questão da correção fraterna, né? Porque eu acho que o padrinho ele tem muito esse papel. Quando criança, a gente auxilia os pais ali na educação, na medida do possível, né? Porque, como você disse, os pais são os primeiros, né? Os padrinhos são auxiliares nessa função. Então, para uma criança que está num processo de desenvolvimento, é mais claro, né? Como que um padrinho entra ali, leva para a missa, leva para a catequese, cobra os pais para estarem na catequese, para a criança estar na catequese. Mas, quando é uma situação, por exemplo, crisma, o jovem ou o adulto faz a crisma a partir dos 14 anos. Então, já é uma idade que se é necessário e é preciso fazer uma correção. Como a gente faz isso, né? Por exemplo, eu sou madrinha da minha mãe, de crisma. Eu vou dar bronca na minha mãe, sabe? E é muito doido, porque, de certa forma, mesmo ela sendo a minha
da fé, meus pais se crismaram, não vou lembrar o ano. Eu sou madrinha da minha mãe, meu irmão é do meu pai. Não vou lembrar o ano, mas eles crismaram com mais de 25 anos de casado já. E aí, na época, acho que não tinha tanta embasamento, né, de caminhada. Era meio que tipo, assim, protocolo. Meus pais já têm uma vivência de fé. O sacramento era algo definitivo ali, mas que não era um momento do jovem que fala, eu vou seguir na igreja e tal. Não, eles precisavam de uma confirmação de fato. Então, esqueci. Por muito tempo eu esqueci que eu era madrinha da minha mãe de crisma. E aí, um belo dia, eu lembrei. Acordou, tipo... Acordei. E olha, que louco, né? Eu sou filha dela, então quem tem que obedecer é o contrário. Mas, às vezes, eu fico pensando, caraca, como nesse contexto corrigir ou orientar a minha mãe na fé como madrinha e não como filha? Então, me dá muita alegria quando minha mãe fala que eu chamei ela para vir para o curso bíblico. Ela veio, ela está vindo. Ela, às vezes, me pergunta alguma coisa, pega um livro e tudo mais. E eu faço isso como filha, que quer que uma mãe esteja na caminhada, mas preciso lembrar, é a minha função enquanto madrinha. Eu recebi essa responsabilidade. Mas como é que a gente faz, né? Eu acho difícil essa correção quando já é mais velho. Quando no contexto da Thaís, ainda que não tem intimidade, que precisa construir uma relação, eu acho ainda mais difícil. A Bruna é a irmã mais velha, então já tem uma autoridade. Eu ia falar isso, que no meu caso... Antes, deixa eu abrir um parênteses aqui. Luana, desculpa, você crismou em 2018. Eu errei o ano. Fecha parênteses. Mas... eu sinto que as coisas se misturam um pouco no sentido de... Eu sou a irmã mais velha, então eu já tenho, tipo, essa característica, assim, de ser irmã. E aí, quando junta o ser madrinha, parece que as coisas acabam que se mesclam um pouco, porque, no contexto da Paulinha, né, que ela não mora mais com a mãe dela, por exemplo, eu divido parede com a minha irmã. Então, eu estou todos os dias ali com ela. Eu acordo, minha irmã está lá. Eu vou dormir, minha irmã está lá. Enfim. Então, acaba que não é como se eu esquecesse que eu sou madrinha da minha irmã. Óbvio, assim, isso não acontece. Mas acontece, é uma coisa... eu esqueci que eu era madrinha da minha mãe. Mas é uma coisa realmente, assim, muito cotidiana, vamos dizer, sabe? E aí, o que eu particularmente acho que é a melhor forma, talvez, não sei se de correção, mas de exercer esse papel quando acaba que outros papéis se misturam, né? Ou quando, enfim, não existe tanta essa intimidade assim, é, de fato, exercer essa função espiritual rezando pela pessoa. Então, quando eu crismei, eu chamei uma amiga minha para ser minha madrinha, uma amiga minha que era um ano mais velha que eu. Hoje em dia, ela não mora mais aqui em Brasília, ela é numerária na Opus Dei, então ela se mudou para São Paulo. Escolheu bem. Fui visionária, escolheu tá? Legal. E aí, enfim, ela está em São Paulo agora, passando um ano lá, e daqui a um ano pode ser que ela seja enviada para qualquer lugar do mundo. Então, eu não tenho mais esse contato próximo de amiga que eu tinha com ela, no sentido de a gente estudava na mesma escola, então a gente se encontrava no recreio, vamos dizer assim. E aí, uma coisa que a Isabela, né, que é minha madrinha, sempre deixou muito claro para mim, é que ela realmente estaria, de fato, rezando todos os dias por mim. E aí, já desde novos, assim, eu crismei com 15 anos, ela tinha 16, no caso, e ela sempre me mostrou isso de forma muito transparente, muito clara, de que eu estaria nas orações dela. E ela é que nem a Thaísa, que tem uma lista de afilhados. Então... Tá lá no altar dela. Então, exatamente. Então, assim, ela... O que me parece, né, juro, é a impressão que eu tenho, que ela tinha uma listinha, assim, de intenções de cuidar da pessoa, talvez de forma ali não presencial, mas de forma espiritual mesmo. E aí, às vezes, quando eu passo por algumas situações assim, para mim, me traz um acalento muito grande, vamos dizer assim, quando eu estou passando por uma coisa difícil, e aí, do nada, eu lembro, caramba, a Isabela está rezando por mim. Tem alguma pessoa nesse mundo cuidando de mim espiritualmente. E aí, quando eu paro para pensar, eu fico,
caramba, é isso que eu tenho que fazer com a minha irmã. Talvez essa seja minha principal função como madrinha, já que correções e tudo mais eu posso fazer com minha irmã também, né? Mas, enfim, talvez o meu papel seja esse, de rezar incessantemente, assim, da mesma forma que eu vejo a minha madrinha rezando por mim, enfim, rezar da mesma forma pela minha irmã, sabe? Não só pela vida espiritual dela, mas também, enfim, pela missão que Deus tem para ela como católica, pelo trabalho dela, enfim, por tudo, Pelas sabe? necessidades materiais, espirituais, para a vida dela como um todo. Acho um ponto muito importante, esse da oração. Porque a gente fica preso, né? Acho que num contexto social, sobre o aspecto social do padrinho. E não sei na família de vocês, mas assim, na minha isso é muito forte. Tipo, que padrinho é aquele parente que é presente. Tem gente que não quer escolher amigo, que tem mais caminhada de fé, porque e se acontece, eu mudo de cidade, aquela pessoa se afasta de certa forma, mas o meu irmão vai ser sempre irmão. Mas o seu irmão vai ser sempre o tio dessa criança também. Então, eu discordo um pouco dessa visão de que o padrinho... Eu sei a função social, a função de presença e de auxílio que um padrinho tem, mas a gente não pode esquecer que, sobretudo, a função de um padrinho é espiritual. Então, antes de mais nada, eu posso me fazer presente, eu posso dar presentes para os meus afilhados, eu posso ler um livro, eu posso visitá-los todo mês, mas se eu não rezo por eles todos os dias, eu estou falhando na minha missão de madrinha, né? Então, eu acho que como ser um bom padrinho parte nesse ponto inicial de, cara, tenha uma vida sacramental e tenha uma vida de oração. E não se esqueça dos seus afilhados nesse ponto. Exatamente. E essa questão foi, retomando a minha fala inicial, né, que foi uma surpresa para mim, né, de ser, enfim, o Joaquim ser meu primeiro afilhado e tudo mais, e eu ficar, nossa, meu Deus do céu, de criar essa surpresa. Por quê? Por causa dessa base social, né, desse peso social. Enfim, eu me casei com a Luísa e tudo mais, então já estava inserido ali, já nesse momento, né, do noivado, já estava ali praticamente inserido na família deles, né? Mas tirar um pouco desse viés social e tomar para mim, nem vocês falaram, né, do nosso testemunho, né, e relembrar, cara, eu tenho esse peso espiritual para ele, eu vou ter esse peso espiritual e eu relembrar também para mim e ignorar em certa parte esse peso social e falar, cara, eu e a Luísa, a gente participou do caminho de fé, enfim, da maturidade do Bruno e do Tiago e da Bruna. O problema é o nome Bruno, gente. É piadinha interna, gente, porque meu marido chama Bruno e eu não me chamo Paula. Basicamente, aqui na Redmissão, eu sou a Bruninha. Mas, enfim, segue aí. Mas exatamente que nem a Thaisa falou, da gente ter sido testemunhas, ser testemunhas para eles, a gente retomar para nós, né? Assim, cara, eles não me escolheram, eles não escolheram eu e a Luísa somente pela questão social, assim, que tem um peso, né, a gente falou, né? Mas pela questão espiritual, da força que a gente teve, do peso que nós fomos, né, enfim, como testemunhos para o casal, para a vida deles, né? De tomar isso para nós, seguir esse peso, botar essa responsabilidade para você ser um ótimo padrinho. E muitas vezes, que nem a Bruna falou, ainda mais a gente, que é padrinho de bebê ainda, né, de criancinhas, isso vai se tornando, ao longo do tempo, né, diretamente com eles, de correções fraternas e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, acredito eu, da gente tomar conosco essa questão das orações, né, de não falharmos, né, da gente, caraca, ter uma alma que está dependendo da minha oração diariamente. Eu não posso falhar com isso aqui, sabe? Então, a gente relembrar do porquê. E as correções,
obviamente, que nem você falou, num contexto social você chegar e corrigir a sua mãe, mas é um dever nosso também, né? A gente não pode esconder a verdade. Por mais difícil que seja você chegar para sua mãe e falar, mãe, então, não é, né? E eu acho que também essa é a função nossa, né? Espiritualmente agora, de orarmos diariamente por ele, mas relembrarmos, né? Relembrar os nossos afilhados com o tempo, mas também os pais, né? Nessa educação, nesse auxílio. Sim, sim. Não sei para vocês, vamos jogar aqui na mesa. A função de padrinho e madrinha faz de vocês melhores cristãos? Já pararam para pensar nisso? Pô, jogou um peso maior, né? De responsabilidade. Tem como. Assim, meu filho, você precisa rezar por ele. Vamos embora. Eu acredito que sim. Porque, assim, no mínimo você tem que desejar ser, né? Ser melhor. Sim. Porque você não tem como você cuidar de outra alma se a sua não... Nem a sua você está cuidando. Então, assim, pelo menos o desejo de ser melhor, pelo menos, e eu tenho isso por conta até da catequese. Então, assim, não adianta eu proclamar algo que eu não vivo. Assim, é como o Papa Francisco fala. Se eu não tenho eu vou falar de Deus e eu não falo com Deus? Como assim? Então, precisa ter essa coerência na vida, né, de cristão. Então, como catequista, eu já assumo essa responsabilidade. E como madrinha, então, mais ainda. Porque, é como vocês falaram, né, se você for pensar que tem uma alma que foi confiada a você e, às vezes, precisa da sua oração, às vezes só terá a sua oração, aí você pensa, meu Deus, né? Meu Deus. Então, é de grande responsabilidade. Então, a gente precisa buscar, pelo menos. Se a gente não mas a gente, pelo menos, precisa querer estar nesse caminho, né? De ser melhor. Eu falei isso num podcast completamente assim, aleatório. A gente estava falando sobre os pais dos santos, mas eu falei muito sobre como, de fato, a palavra pode até convencer alguém, mas o exemplo é o que, de fato, vai puxar essa pessoa, né? Então, eu fico pensando no meu contexto. Quando a minha irmã me chamou para ser madrinha dela, em 2018, eu tinha 17 anos. Tipo, caramba, ok, com 17 anos eu já tinha uma vida espiritual formada e tudo mais, mas acho que faz parte também desse papel você mostrar para o seu afilhado que a sua vida espiritual ela também foi progredindo ao longo do tempo. Um ótimo ponto. Então, assim, não faz sentido para mim, e espero realmente muito que a minha irmã não tenha essa impressão, mas que a minha irmã olhe para mim e me veja como a mesma cristã que em 2018 eu era, né? Comparando hoje em dia e lá atrás. Então, o testemunho ele é muito importante, mas eu acho que também, de forma especial, para a crisma, né? Para o sacramento que, de fato, você firma ali como se você estivesse, de fato, falando, ok, construí o meu prédio em cima de uma rocha sólida, né? De um terreno sólido. Acho que faz parte essa questão de você mostrar para o seu afilhado, de certa forma, pelo seu testemunho, de que a vida cristã ela não é parada, ela tem que continuar e ela tem que entrar em mares mais profundos. Então, eu tenho a realidade, né, assim, da minha madrinha e da minha afilhada. E aí, quando eu olho para minha madrinha, eu consigo ver isso de forma muito clara, que ela foi me ensinando ali ao longo do tempo, e não me ensinando com palavras, não me dizendo, enfim, o que eu deveria fazer e o que eu não deveria, mas me ensinando de forma prática, de fato, conversando sobre o dia a dia dela, assim, que ela não era mais a mesma. A Isabela foi se aprofundando. E aí eu olho para mim, esse peso como católica, porque, independentemente de você ser padrinho, afilhado e tudo mais, o seu papel é, de fato, adentrar em águas mais fundas, você precisa fazer isso, mas pensando também que tem uma pessoa, tipo, no barco junto comigo. Se eu não falar, bora, isso aqui é seguro, talvez a pessoa não queira, enfim, entrar nessa jornada, né? Então,
isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar também. Que o testemunho ele é importante, mas também que o testemunho de uma vida cada vez mais próxima e íntima a Cristo. E não só, vou à missa, vivo o que a igreja pede. Isso, de certa forma, assim, acaba sendo muito raso quando a gente vai pensar num aprofundamento e num cuidado mais espiritual, de fato, com os nossos afilhados. Nossa, eu achei muito pertinente. Porque, às vezes, quando a gente é padrinho, por exemplo, de uma criança, em dado momento da vida, você vai ser a referência. Ele vai ter uma imagem de você quase que imaculada, assim. E vai chegar um ponto que Santiago e Isis vão crescer, vão ter as dificuldades deles, vão ter as correções pelos pais, por mim, pelo Bruno, mas eles vão ver a gente falhar também, né? O Joaquim vai ver vocês falharem também. E às vezes eu fico pensando nisso, não que eu queira que eles vejam, né? Que Deus queira que cada vez sejam menos quedas. Mas eu achei muito importante esse ponto que a Bruna trouxe de crescimento na caminhada. Um afilhado, ele está na nossa vida para o resto da vida, seja ele tendo entrado com 10, com 14, com 65, no meu caso, ou como um bebê recém-nascido, ali nos seus 3 meses. Independentemente do tempo de vida que você vai ter, é algo contínuo, não é naquele momento do sacramento e acabou. Então, haverão tempos, né? E eu acho que isso é um testemunho que arrasta muito, que talvez se você tenha uma imagem imaculada, você seja essa imagem imaculada, intocável para o seu afilhado, talvez isso não dê a ele um verdadeiro sentido do que é ser igreja, do que é buscar a santidade. Então, para ser um bom padrinho, acho que a gente precisa ser muito sincero, né? Seja com filho, seja com afilhado, de ter uma caminhada verdadeira, de estimular que o outro tenha, que o afilhado tenha, mas que eu tenha em primeiro momento, né? Por isso que o questionamento sobre isso se nos faz melhores cristãos. Porque, por exemplo, agora eu, mãe, né, gestando o meu primeiro filho, isso mudou muito a forma com que eu vejo a vida, o que eu quero de forma prática e o que eu quero de forma espiritual. Eu já não posso ser medíocre mais. Meu filho depende de mim. E meus afilhados dependem. Então, um primeiro start foi ali, no convite do Santiago e da Isis, de, cara, a vida do jeito que está não pode ser mais. Mas que eu preciso estar ali num constante, né? Não imaginar que meu afilhado vai ser sempre me ver num altar inalcançável. Que eu ensine para ele o caminhar ali, né? E aí a gente, como a Bruna também falou, a gente não precisa aguardar por esse convite para começar esse processo, né? Porque a gente estava até comentando antes da gravação com um outro grupo que a virtude é esse processo. A busca pela virtude, ela precisa ser contínua. E não precisa da gente esperar assim, eu vou ter um filho, então agora eu preciso ser um bom pai. E se você não tiver filhos? Entendeu? Eu preciso ser um bom cristão porque eu sou eu vou ser madrinha. Tá, mas e se você nunca for madrinha, se não tiver esse convite? Você nunca vai ser um bom cristão? Então, assim, a gente precisa fazer realmente nesse sentido de querer se aproximar de Cristo, querer ser esse espelho, né? Ser esse reflexo de Cristo, né? E, a princípio, nessa busca de santidade, né? A primeira coisa que se busca é uma vida virtuosa, né? A gente vê pelos santos, né? A primeira coisa que se analisa quando vai se canonizar é a vida do santo, a vida virtuosa dele, não é o milagre que ele fez. Então, é isso que precisamos buscar, a nossa formação humana. A gente precisa desenvolver isso em nós. E, então, assim, o tema aqui é um start, mas para a gente pensar assim, como que tá sendo a minha vida enquanto cristão? Porque, assim, no catecismo também fala que toda a comunidade é responsável pelo desenvolvimento do batismo. Toda a comunidade. Então, se você é padrinho, se você não é padrinho, se você é pai, se você não é pai. Então, todos nós somos esses discípulos missionários. Temos essa missão de
além de despertar em nós esse desejo de anunciar a Cristo, a gente precisa levar os outros para desenvolver isso também. Então, todos nós, de certa forma, oficialmente ou não, somos padrinhos e madrinhas. Temos essa responsabilidade pela alma do outro. Enquanto igreja, né? Exato. Perfeito. E já que a gente está falando de catecismo, e temos uma catequista na mesa, né? A gente misturou muito a conversa e tal, mas de forma prática, existiria uma diferença entre uma função de padrinho de batismo e um padrinho de crisma? Ou, no fundo, essas funções se assemelham? Então, como eu vou dizer? A de batismo, porque assim, o batismo é a porta de entrada, né, para a igreja. Então, é onde eu falei, né, a gente recebe a graça de estar em comunhão com Deus. E na crisma há essa confirmação. Então, o padrinho, na crisma, ele é mais aquele que vai apoiar a sua decisão. E no batismo, não. Ele é aquele que vai te introduzir na fé. Então, de certa forma, assim, não que os dois tenham menos peso ou mais peso, mas são distintos. Mas a igreja pede que até seja o mesmo, para que tenha essa unidade do sacramento, né? Porque ambos são sacramentos da iniciação cristã, junto com a Eucaristia. Então, assim, mas se a gente for ver, o batismo é aquela porta de entrada, então é onde o padrinho vai dar todo aquele, né, vai te introduzir na fé. E o de crisma vai te acompanhar naquele, porque quem diz o sim na confirmação somos nós, né? E no batismo não, quem diz são nossos pais e padrinhos. Então, assim, tem umas sutilezas de diferenças, mas tem um peso, tem que ter essa questão espiritual de orar e tudo mais, mas tem essas diferenças sutis, né, que não vou dizer que são pesos, né, que um é mais responsabilidade que o outro, enfim, mas funções distintas. Ali. Eu lembro de quando estava estudando ler o catecismo e ele diz isso, né, que é recomendável que o padrinho de crisma seja o mesmo do padrinho de batismo, justamente por essa continuidade. Acho muito bonito se um dia Santiago e Isis me chamarem para ser madrinha de crisma. Já está se convidando, né? Não, mas não dá um sentido. Tipo assim, é porque, né, a vida meio que começa agora. Casei agora, estou tendo meu primeiro filho, meus primeiros afilhados nenéns ali, né? Diferente do que eu acompanhei minha mãe e meu pai sendo padrinho de um monte de criança. Imagine só, você exerce essa função de padrinho e madrinha ali, com a criança pequenininha e vai crescendo, vai crismar lá pelos 14. Você batizou a criança, não tinha 1 ano. Aí, lá pelos 14 anos, eu acho que é a confirmação da fé dele, mas é uma confirmação de que, cara, você fez um trabalho bom, sabe? Você é referência para essa criança, para esse jovem hoje, sobre fé. E isso dá um peso, né? Volta naquilo de um chamado forte de mudança e de confirmação na fé mesmo. Acho muito bonito. Viu, Santiago e Isis, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, sei lá, em 2000 e sei lá quanto, sei lá, daqui muito tempo, a madrinha está aqui. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu acho que ser chamado para ser padrinho, seja de crisma ou de batismo, traz uma responsabilidade, mas traz uma resposta divina, às vezes, eu acho, cara, você, de certa forma, você tem sido Cristo na vida dessas pessoas, seja dos pais, que querem que você seja para aquela criança, seja do jovem, do adulto, que na sede de Deus precisa de alguém que auxilie. E eu acho muito forte, muito bonito, por exemplo, na situação da Thaisa, que não tem relação social nenhuma com aquelas pessoas. E como é triste a pessoa que olhar para a gente e falar, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho na minha família alguém, eu não tenho um amigo que seja capaz de ser essa imagem de Cristo na minha vida. Então, eu te chamo. Caraca, isso é uma responsabilidade muito grande,
que chama a gente a uma mudança verdadeira, assim, de vida. E um outro ponto, que eu acho que não é o contexto de ninguém... talvez seja da Thaísa. Mas quando você é chamado para ser padrinho, seja de crisma, seja de batismo, acho que de batismo é mais claro o exemplo, mas um casal que não tem vida sacramental, não tem caminhada na fé, mas sabe a importância de se batizar, nem que seja socialmente, e convida um casal, uma pessoa, de fato católica, para ser padrinho daquela criança. Como a gente resolve essa relação? Porque os pais são os primeiros responsáveis, mas os padrinhos vêm depois, né? Graças a Deus não é a minha situação. Meus compadres são todos muito retos na fé e tal. Mas vocês já viram, já presenciaram alguma situação como essa, de que os padrinhos são de caminhada, mas os pais não? E como é que os padrinhos entram, né, nesse ponto de auxílio? Vocês já presenciaram alguma situação dessa? Assim, os meus afilhados, os primeiros, os irmãos que eu falei, os pais, não que eles não sejam de vivência, mas assim, eles sempre, essa questão de fé, assim, de algumas questões, eles recorrem a mim. Eles falam assim, Thaísa, você é essa referência para eles, então eu queria que você conversasse com a Júlia sobre isso, entendeu? Sobre alguns pontos de vivência, por exemplo, de namoro, enfim, de questões de trabalho, como é situação X e Y, que ela não consegue lidar, e ela fala, olha, tem como você ver essa situação para mim? Então, assim, eles pelo menos... Te dão a abertura. Isso, me dão essa abertura. Mas, assim, os adultos já não... Assim, eles já nunca me procuraram para me perguntar. Mas eu me coloco à disposição, caso eles queiram conversar sobre isso, sobre algum fato, enfim. Mas, dos filhos, eu tenho essa situação de que eles... a mãe deles, né, já fala assim, Thaísa, conversa com a Júlia, conversa com o Fabrício sobre esse ponto e tal. Então, tá bom, beleza. Eu acho que acaba que essa é uma oportunidade muito boa, no final das contas, para você puxar o bonde inteiro, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu tenho uma amiga... Eu acho que ela é aqui da missão. Eu só não vou falar porque eu não sei se eu estou confundindo as histórias. Mas... Exposed. Uma amiga minha que foi chamada para ser madrinha de batismo de uma criança que também não era um bebê. Então, eu acho que o menino tem ali por volta dos 3, 4 anos, alguma coisa assim. Já é uma criança... Enfim, uma criança que anda, fala, conversa, já entende mais as coisas, né? E eu estava até conversando ontem com um amigo meu, abri um parênteses aqui, que a gente acha que as crianças nessa idade ainda não conseguem compreender as coisas. E convivendo com as crianças da missão, eu tenho assim, muito claro na minha cabeça o quanto que uma criança de 3, 4 anos já consegue entender e absorver e ver a beleza da igreja, assim, da vida cristã. Inclusive, um dia desses, mandaram no grupo o Reno, que é aqui da missão, mandou um vídeo do João Paulo, o filho dele de 3 anos, brincando de batizar o irmão mais novo, né? Cara, e aí, muito todos os símbolos do batismo ali, a vela, a pia batismal, o óleo, e eu fiquei, gente, quantos batizados, de fato, o João Paulo já foi na vida, né? Se a gente for contar, assim. Ok, ele tem muitos amigos crianças, mas, poxa, ele tem 3 anos e ele já consegue absorver todo esse conhecimento, né? Então, fechando aqui o parênteses, essa minha amiga foi chamada para ser madrinha de uma criança que já era mais velha e tudo mais. E aí ela ficou meio nesse impasse de, caramba, como é que eu faço isso, né? E aí eu acho que é muito, talvez, começar no pequeno. Então, se a criança não tem... Se os pais, por exemplo, não têm vida sacramental nenhuma, você começar a chamar a criança, nem que seja para ir à missa no domingo com você, vou passar a te buscar 1 hora, 1 horinha aqui na missa, e aí depois a gente sai para almoçar, por exemplo. E aí estender esse convite aos pais. Então, não, vamos à missa, depois a gente almoça. Tipo, vai fazendo ali, talvez, num pequeno, assim. E aí, quando você consegue ver... Eu acredito, né, que você, como pai, por exemplo, quando vê a sua criança inserida, de fato,
naquele meio e que naturalmente a criança vai acabar levando algumas coisas para casa também. E aí entra o ponto de que as crianças elas realmente conseguem absorver muita coisa. Acho que você também acaba se colocando numa situação de caramba. E se eu estiver lá com ele também, entendeu? Se não tiver só os padrinhos assim. Então acaba que essa minha amiga está conseguindo puxar os pais do afilhado dela dessa forma, né? De fato, de levando ele e gerando essa gotinha, assim, tipo, esse pensamento de curiosidade que acabou gerando nos pais. Perfeito. Não, eu ia falar exatamente isso que a Bruna comentou, né? Que eu nunca presenciei, mas acredito eu que seja esse o caminho, né? E a gente enfim, o padrinho tomar como sim essa responsabilidade a mais, né? De evangelizar não só ali, né? Pegar engateando o seu afilhado, mas os pais, né? Obviamente, não é uma... Cara, se você chegar descendo já a Bíblia, o catecismo e tudo mais, não vai, sabe? Vai sair pela culatra. Exatamente. Mas com esses pequenos gestos, assim, né, sutis. Olha, não, vamos sair. Todo domingo o tio vai pegar você, a gente vai para a missa. Aí você vai introduzindo ali de uma forma natural, né? Então, acredito que seja o caminho, assim mesmo. Eu tenho um testemunho em casa, assim, no sentido, não de padrinho e tudo mais, mas da minha mãe. Porque, assim, a minha mãe, ela sempre foi católica, mas aquela católica funcional, vamos dizer assim. E foi por conta dela que a gente recebeu os sacramentos. Ela tinha esse desejo, porque ela disse que se não podia morrer sem ver os filhos batizados. Ela tinha isso. Mas ela não tinha vivência mesmo de ir à missa e tudo mais, enfim. E aí a gente começou esse caminho, né, lá em casa. Então, assim, eu nunca fui daquela, tipo assim, gente, todo mundo é obrigado a ir para a missa, senão vai para o inferno. Não, tipo assim... Vão queimar na labareda. Mas eu fui indo, fazendo o meu caminho. E aí eu comecei como catequista, e aí meu irmão, ele já me falou uma vez, ele falou assim, Thaisa, eu olhava para você, que lá na minha paróquia, tipo, tinha a missa das crianças e a catequese era numa escola. E a gente tinha que sair, tipo, andando uma quadra com essas crianças até a igreja. E era nesse horário aqui, de meio-dia e tal. Aí ele falava assim, Thaisa, eu olhava para você e me perguntava, o que a move de ir nesse sol quente, levar, tipo assim, 20 meninos para a missa todo domingo? Tipo assim, o que a move? O que a faz insistir, né? Então, isso o cativou para ele entrar na catequese. Então, ele entrou. E aí, em seguida, veio minha mãe. Minha mãe era do discurso assim, não, eu rezar em casa tá ótimo. Tipo assim, Deus vai me perdoar, ele sabe de mim, ele sabe das minhas... Está em todos os lugares. Está em todos os lugares, patati patatá. Enfim, e aí ela começou. Foi o começo indo para a missa, aí depois... ela não entendia essa questão de confissão, para que tinha que se confessar, não sei o quê. E aí começou a querer se confessar. Agora aí, um dia desse, ela estava comentando. Ela falou assim, nossa, eu não consigo ir para a missa se eu não tiver confessado e me comungar. Então, tipo assim... Aí eu falei, nossa, olha só como muda. Agora ela reza todos os dias o terço da misericórdia. Então, assim, ela não sabia rezar direito o terço e tudo mais. Então, assim, e como que era? Eu nunca parei, mãe, hoje eu vou ensinar o terço mariano. Hoje eu vou te ensinar o terço... Não. Ela vendo, né? Vendo o testemunho e tal, isso foi cativando ela. E, claro, Deus faz a obra. Mas a gente tem que ser essa luz, né? Então, é como o Henrique e a Bruna falaram, são essas pequenas coisas que vai trazendo, né? Vai instigando. E a pessoa, por conta, depois ela vai buscando. Deus vai criando as formas dela se aprofundar naquilo, né? E uma coisa que a minha madrinha faz comigo e que eu acho que eu acabo não fazendo com a minha irmã, talvez pelo cotidiano ali, né? De estar sempre com ela. É uma coisa que me lembra muito a rede de missão, inclusive. A minha madrinha, meu aniversário de crisma, vamos dizer assim, né? Faz questão de me mandar mensagem e de me, enfim, presentear de alguma forma, me lembrando
tamanha a graça que foi eu dar esse sim. E acho que, pensando numa situação dessas, né, em que, por exemplo, os pais não têm uma vivência cristã, mas você tem esse papel com a criança, talvez, já que a criança bebezinha, né, talvez não consiga entender assim, você mostrar para os pais mesmo a beleza e a responsabilidade do convite que eles mesmos te fizeram. Porque talvez eles tenham feito um convite puramente social, que é o que a gente vê que acontece, e por isso que é tão importante que a gente realmente consiga, enfim, propagar isso, né, de que a madrinha e o padrinho não são um convite ali puramente familiar. Você é meu no melhor sentido, amigo, então... Isso, exatamente. Mas eu acho que quando você mostra, tipo, tamanha gratidão, assim, quando você faz, de fato, memória agradecida desse desse chamado que você recebeu, né? E de forma sincera mesmo, o quanto os pais, no final das contas, não devem olhar e ficar, caramba, ele está tão feliz, grato por esse momento, tem alguma coisa a mais aí, porque, enfim, o convite social todo mundo tem. Agora, será que se eu convidasse o fulano, ele teria esse mesmo sentimento, enfim, de alegria que o casal que eu escolhi está tendo, né? Então, uma coisa, eu acho muito legal isso assim que a minha madrinha faz e deixo aqui de sugestão, de fato, para que outras pessoas possam fazer também, né? Essa memória agradecida que, de fato, nos lembra desse dia tão especial que, enfim, foi escolhido por Deus para a gente ou dizer sim crismando, né, ou que nossos padrinhos disseram sim para nós, por nós, né, no caso. Aqui na Rede de Missão a gente tem esse incentivo. Acho que foi Bento XVI ou foi Francisco que fala sobre isso, sobre o quão importante é lembrarmos da data do batismo, né? E é uma prática que a gente tem aqui na Rede de Missão. É Papa Francisco. Papa Francisco, né? Ele fala, e aí o Jerônimo, nosso iniciador, trouxe para a Rede de Missão. Então, às vezes eu mesmo esqueço. Eu não sabia qual era o dia do meu batismo até a Rede de Missão me questionar. Assim, preencha aqui esse formulário, que dia que você... Aí eu fui atrás do batistério e tudo mais. E realmente, muda muito. Ontem mesmo, eu e o Bruno, a gente estava olhando o calendário para confirmar as datas dos batizados dos nossos afilhados, porque o do Santiago é agora dia 19 de março e o da Isis é dia 1º de agosto, se eu não me engano. Aí eu já estava tipo, o que a gente vai fazer dia 19 de março? Tem que mandar mensagem para o Gabriel para a gente ir fazer alguma coisa, tudo mais. E muda muito, porque é importante que a gente lembre isso, do nosso próprio dia, do dia dos nossos afilhados, cara, é o dia que você ou confirmou a sua fé ou entrou dentro da igreja. E a gente precisa lembrar, porque, às vezes, realmente, o batismo ele se perde ali num contexto social, que não pode, né, ser o foco. Mas, para a gente não ficar também só demonizando esse convívio social... É importante a gente falar que sim, ele não é o foco, ele não é o primordial, a função de padrinho ela não é social, mas que essa parte de convívio é importante. E ela é importante não só no sentido dos pais. Por exemplo, eu, quando escolher os padrinhos dos meus filhos, óbvio que, na minha ausência, eu quero que esse casal cuide do meu filho também, mas, sobretudo, de forma material e presença, mas, sobretudo, de forma espiritual. Mas eu não posso negligenciar essa parte social, porque é ela que vai fazer com que o meu filho tenha um exemplo, né? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Eu acho que, no final das contas, é um fator importante, mas não é o fator que vai bater o martelo, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa, né, em relação a dar testemunho para o seu afilhado, ok, tem como dar testemunho de longe, né? A questão acho que não é nem, de repente, por exemplo, morar na mesma cidade, acho que não é isso. Mas o convívio social ele tem que existir no sentido
talvez... E aí, realmente, adotar a pessoa como parte da sua família, sabe? Então, se você não consegue estar ali presente de forma física mesmo, na vida da pessoa por X motivos, talvez pela distância, enfim. Rotina, enfim. Tudo mais. Achar outra forma de se fazer presente pelo convívio, nem que seja, enfim, trocando mensagem, fazendo ligação, alguma coisa nesse sentido que vai gerar ali um vínculo com a criança ou com seu afilhado e tudo mais. Mas eu acho também que essa questão do convívio, né, ela não é, como eu disse, não é o que você vai fazer você bater o martelo, mas você para e pensa, caramba, Cristo não nos chamou a buscar a santidade sozinhos. Nós não somos uma igreja solitária. Então, faz parte da sua vida cristã você ter pessoas ao seu redor. E aí, acho que quando a gente pensa num contexto de padrinhos, madrinhas e afilhados, acaba que vira assim, uma obrigação no sentido de a pessoa tem que estar ali no seu bonde, entendeu? Como você vai fazer para essa pessoa... Não pode ser um desconhecido, né? Para essa pessoa estar no seu bonde, aí a gente pode pensar em outras formas. Mas ela tem que estar ali ao seu redor, você puxando ela, às vezes, de repente, até te puxando, enfim, ela tem que estar ali, né? Mas acho que a questão do social é que eu vejo que, por exemplo, quando eu fui crismar, a minha avó virou para mim e falou assim, não, eu posso ser sua madrinha. Eu sou muito próxima da minha avó, muito próxima mesmo. E eu virei e falei, vó, você não é crismada. Tipo assim, você não está entendendo, você não pode ser minha madrinha. Tipo, isso não é uma opção. E aí eu vejo que a questão do social ela acaba sendo um problema quando os pais olham meramente para esse fator. Quando vira quase uma obrigação de, caramba, eu brinco assim com a minha irmã, né? Eu falo para ela que com certeza ela vai ser madrinha dos meus filhos. Mas eu não falo isso porque ela é minha irmã e porque ela está ao meu redor. Mas eu falo isso porque, de fato, ela tem as características que eu acredito que sejam, enfim, corretas para um bom padrinho, para uma boa madrinha. E aí, de brinde e com a graça de Deus, ela vai conseguir ali estar ao redor dos meus filhos, né? Então, eu acho que essa questão assim do social, acho que o problema é realmente essa banalização de é família, é melhor amigo. Ok, eles estão ao seu redor, mas o que eles vão fazer pelo seu filho de forma social e espiritual também? Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Cara, corroborando o que a Bruna falou, eu acho que é um dever mesmo do padrinho, né? Assim como os pais têm um dever de prestar atenção, né, em quem chamar, das pessoas que ele vai confiar a alma do filho, né, a escolher. E para mim, eu estava até nisso, pensando, né, falei, na minha cabeça é muito racional, eu falei, eu tô nem aí pro social. A gente pensa, né, assim pelo calor da emoção, tô nem aí pro social. O que importa, cara, ter alguém que vai de fato rezar. Mas nesse caso também, eu posso escolher um exemplo. Eu vou escolher um monge que vai rezar pro meu filho ali todos os dias, mas aí tá beleza. Mas qual é um vínculo que vai se tornar ali, né? Então, essa questão também do padrinho, eu acho que é um dever dele também, né? Você escolher, obviamente, não ser uma pessoa totalmente desconhecida para você, mas dele se fazer presente de uma certa forma. Ele não precisa estar necessariamente, né, que nem a Bruna falou, não vai ser não é um fator preponderante para você escolher, mas, enfim, a gente sabe que na nossa realidade, né, que acaba sendo, mas dele se fazer necessário e presente, assim, poxa, essa questão que você falou, Bruna, da sua madrinha, que ela manda uma mensagem, por exemplo, né, ali eu falei, caraca, nunca parei para pensar nisso, assim, e vai ser um impacto, assim, né, para você. Imagina pro Joaquim, daqui, quando ele tiver já a consciência mais formada e tudo mais, ele receber, eu dar um presente, enfim, falar isso para ele, né? Então, é um dever também,
de como ser um bom padrinho, né? Você ser escolhido, mas estar presente, assim, nesse contexto da família, né? Obviamente, os pais puxando, né, as pessoas que te convidaram ou o próprio afilhado te chamar, inserir você, mas o padrinho também se fazer presente. Porque se a gente quer falar sobre referência, né, porque Cristo fez isso, né? Ele se não fosse importante essa questão social, Cristo não teria os banquetes, né? Ele sempre queria estar junto com os apóstolos, conhecê-los mesmo, ter essa intimidade. Então, assim, se a gente segue o mestre, então temos que fazer como ele. Então, a gente precisa ter essa proximidade, até para tocar em alguns pontos, né, também com a pessoa, seja ela adulta ou criança. Então, como o Henrique falou, realmente, se for um padre, sei lá, alguém que você vê como exemplo, mas que não tem nenhum vínculo, qual vai ser a referência para essa criança, né? Como que ela vai... Se a gente quer que ela tenha um crescimento em virtudes, em fé, precisa ter alguém ali próximo para ser esse exemplo. Então, precisa se fazer presente de alguma forma, como a Bruna falou, não necessariamente fisicamente, né? Mas, de alguma forma, você saber, eu posso contar com uma pessoa, se eu tiver uma dúvida de fé, ou se, enfim, para qualquer outra coisa, eu sei que eu posso contar com ela. É nesse sentido. E até puxando nisso, acaba até mesmo puxando para aquela questão, né, da gente vai estar educando, evangelizando uma alma que nos foi confiada, mas acaba puxando o bonde todo, né? Porque a família vai vendo aquela proximidade e falou, caraca, e não é só um mero título que eu dei para essa pessoa. Não é só um mero título, né? Sim, eu acho um desafio. Acho que a história da madrinha da Bruna é um bom exemplo assim, do que fazer. Porque eu acho difícil, às vezes. Eu fico triste nas propostas de virada de ano, está lá. Ser mais presente na vida do Santiago e da Isis. Porque no dia a dia, você acaba correndo. Então, como eu falei, acaba que eu convivo muito com o Santiago, porque pelo menos uma vez por mês a gente vai estar junto aqui no Instituto. Mas com a Isis, não. A rotina dos pais dela é diferente e a minha do Bruno também. Então, não é todo final de semana que a gente consegue. Às vezes eu fico 3 meses sem conseguir ir lá. E ainda não é... A Isis é um bebê. Ela ainda não tenho como pegar o celular e ligar para ela. Né? Então, eu fico conversando com a mãe, pergunto. Aí ontem ela me mandou um vídeo da Isis dançando, sentadinha, assim, coisa mais fofa. E é o jeito, né? Mas enquanto madrinha, eu sinto falta, né, dessa presença de estar. E com a Cecília, que é minha filhada de consagração, ainda mais. Porque a Cecília está lá no Mato Grosso do Sul. Ela já tem lá seus 10 anos. E ali a convivência é mais difícil. Eu não tenho tanta intimidade assim com a minha prima como a minha mãe tem, que minha mãe é, de fato, a madrinha de batismo da Cecília. Mas nessa falta desse convívio social, eu preciso fazer o essencial. Tipo assim, eu viro para minha mãe e falo, mãe, a minha prima já colocou a Cecília na catequese? Ah, já. Então tá bom. Ela tá cantando na igreja. Cara, isso me deixa muito feliz, mesmo que eu não ligue para ela toda semana. Eu estou velando pela caminhada dela de outra forma, né? Porque cada um também vai ter gente que vai ligar toda semana, vai ter gente que vai mandar uma mensagem no dia do batismo e aquilo vai preencher o coração. Mas o padrinho precisa sair de si também, ele precisa ir atrás. Eu acho que a Thaisa trouxe uma palavra muito importante. A gente já falou sobre oração, falou sobre vida espiritual, mas também a nossa função enquanto cristão como um todo, e refletindo no padrinho, o ensinamento sobre as virtudes para essas crianças. Como é que eu vou fazer isso se eu não estiver presente, né? Se ela não me conhecer, se ela não ver minhas atitudes? Então, acho que nesse sentido, né, de presença, seja virtual, enfim, uma presença da forma possível. O ensinamento das virtudes também entra nesse bolo, né, de ser esse farol das virtudes, de Cristo, enfim, como um todo. Mas é difícil, porque a vida acontece e um pai está lá com a criança 24 horas por dia. O padrinho vai ter uma abertura ou outra. Às vezes, os pais
são mais independentes, então não inserem tanto o padrinho naquele contexto, ou os pais são super abertos e qualquer coisa chama os padrinhos. Então, acho que também tem uma certa responsabilidade dos pais aí. Né? Acho que no outro podcast se falou muito disso. Os pais precisam trazer os padrinhos, eles precisam abrir a porta, porque eles são os primeiros. Então, os padrinhos são auxiliares. Então, os pais precisam abrir a porta, criar oportunidades, né? Trazer os padrinhos para perto, e os padrinhos precisam estar dispostos a isso e ir atrás também. Né? Mas a função de padrinho e madrinha é uma delícia. Eu acho que a gente está se encaminhando aí para o fim dessa conversa. E aí, para a gente encerrar, acho que cada um podia dar uma resposta curta sobre o que é ser, né? Como ser depois de tudo que a gente conversou aqui, brevemente, o que para você seria, como a gente faz aqui nos grupos de partilha, né? O que essa partilha diz para mim e o que faz o propósito que ela me pede, né? Depois dessa partilha que a gente teve. Ai, me trouxe, assim, de que eu estou negligenciando muitos pontos, né? A gente sempre precisa refletir sobre isso, né? Então, preciso estar mais presente nesse sentido dos meus afilhados. Eu fiquei, enquanto a Bruna estava falando sobre a madrinha dela, eu fiquei pensando, como que eu posso ser mais presente na vida dos meus afilhados, que eles são adultos, né? Têm uma outra vida, preciso criar esse vínculo. Então, já fui matutando aqui várias ideias. Então, nesse sentido de propósito, é isso, né? Eu vou crescer nesse sentido de querer estar mais próximo dos meus afilhados. E eu acredito que ser padrinho, ser madrinha, é ser aquele que você pode contar nos quesitos de fé e de oração que a gente falou aqui. E é aquele que você pode ser essa referência, assim, não no sentido para a gente colocar no pedestal, mas no sentido de como eu posso ser melhor, e vai ter alguém que vai dizer, né? Vai me dar esse exemplo e vai me dizer das fraquezas e das potencialidades nesse processo aí. Então, seria essa referência nesse sentido. Cara, para mim, acredito que seja uma necessidade, uma obrigação dos padrinhos trazer para si não só um título, né? Uma alma foi confiada a você e não somente vem aqui seu padrinho porque você é chegado, você é camarada aqui da nossa família, você é um parente, tudo mais, né? Por um certo momento traz um peso, né? Assim, nossa, você tem uma responsabilidade, né? Mas eu estava até aqui confirmando, né? Mas como até mesmo o título, né, da Evangelical, já a alegria do Evangelho, né? De você ter essa responsabilidade, mas bendito seja Deus que você conseguiu, né? Que você tem essa alma. E então, o que importa, se você, enfim, é um padrinho e não se tocou ainda desse que nem a Paulinha estava falando, meu Deus, sou madrinha da minha mãe. 10 anos depois, lembrando. Se você ainda não se tocou, assim, né, desse peso, dessa responsabilidade, cara, o que importa é o hoje, né? O que importa é que você tem essa tarefa, mas é uma delícia isso também, né? É uma alegria. Você pode, enfim, estar ali, você deve estar ali pelo seu afilhado, mas também, como a gente veio falando, né, no programa, arrastar multidões, né, arrastar outras pessoas ali para estar presente no corpo de Cristo, né, através desse seu chamado. Eu ia falar um tópico assim que o Henrique trouxe nessa partilha final dele, mas eu acho que se eu fosse resumir assim, eu acho que, primeiramente, seja de fato como ser uma boa madrinha, um bom padrinho, né? Seja, de fato, primeiramente, muito grato por esse convite que você recebeu. Seja de uma pessoa mais velha, crismando, ou de os pais que confiaram uma criança a você. E, depois disso, enfim, depois de ser grato, né? Perceba que o papel que você tem ali, o peso que você tem naquela alma, naquela pessoa que te foi confiada. Então,
talvez o que Deus te peça é que você consiga levar para o céu junto com você aquela única pessoa, assim, falando individualmente, né? Porque Deus, ele nos olha como multidões, mas ele também nos olha como seres únicos, né? Então, olhando individualmente para os seus afilhados, você tem uma missão com aquela criança. E busque todos os dias, que nem o Henrique falou, não vai ser de um dia para a noite, mas exercer essa função com magnanimidade. Era para sair bonito, mas não saiu, enfim. Mas busque, de fato, todos os dias viver isso e não se acomode, que nem na vida cristã a gente não deve se acomodar. Acho que no papel de padrinhos também não. De que forma, né, que eu posso buscar ainda mais exercer esse meu papel que me foi confiado para aquela alma. Muito bom. Bom, além de tudo que vocês disseram, acho que cabe a mim agradecer do fundo do meu coração aos meus compadres, a Débora, o Gabriel, a Larissa Moacir e até minha prima, Gislaine, lá em Campo Grande, por terem confiado essa função a mim, né? Tão pequena, tão miserável, e ainda assim eles me confiaram essa missão. Então, eu agradeço porque essa missão fez de mim, me ensinou a ser a futura mãe que eu serei, que eu já sou, no caso, mas quando o Davi estiver aqui, e porque me mostrou que a minha missão é muito maior, que eu não vivo aqui apenas para a minha salvação. Eu vivo para a salvação dos meus afilhados, eu vivo para a salvação do meu esposo, e eu vivo para a salvação de todos os meus irmãos. E a função de madrinha me ressalta isso, né? Especificamente para essas crianças que me foram confiadas, mas, paralelamente, me lembra que essa é a minha função enquanto parte dessa igreja. Então, eu acho que o que fica para mim é isso, igual vocês já disseram, né? Lembrar que essa é uma função muito importante. Lembrar que eu sou, de certa forma, a pessoa responsável a levar Cristo a essa criança, ou esse jovem, ou até a minha mãe. Então, eu acho uma função linda, custosa, mas é justo que muito custe o que muito vale, né? E, como a Bruna falou, a gente precisa olhar para cada uma dessas almas e chegar lá no céu e falar: Senhor, aqui está, né? Cada uma dessas almas que o Senhor me confiou. Que responsa, né? Que responsa. Obrigada, mas assim, né? Fica aí. Podia ser uma coisa mais fácil, sei lá. Bom, gente, foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que os afilhados de vocês estão em ótimas mãos. Que Deus abençoe essa função, essa missão que vocês têm e nos guie, né? Nos guie para sermos bons padrinhos e, antes de qualquer coisa, nos ensine a ser bons cristãos. Para que lá no céu a gente pegue todos os nossos afilhados, abrace e fale: Senhor, conseguimos. E você que chegou até aqui, o fim desse episódio, muito obrigada também. Compartilha aí com seus amigos, compartilha com o seu compadre, com a sua comadre, ou com o seu afilhado mesmo. Fala: e aí, escuta aí, diz se eu estou sendo um bom padrinho ou uma boa madrinha. Manda mensagem para aquele afilhado seu que faz tempo que você não vê, ou para aquele compadre, enfim. Lancei esse desafio aí no final. É isso. E muito obrigada, que Deus abençoe. Você, colaborador, também, que Deus te abençoe. Obrigada por manter essa obra de pé, materialmente também. E a você que não pode contribuir monetariamente, suas orações são essenciais para o sustento dessa obra de Deus. Ficamos por aqui. Fiquem atentos. Temos episódios a cada 15 dias e muita coisa boa vem por aí. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós. I'm a man on a mission.